o teu filho, Pai. Dê autoridade, dê graça, dê ousadia. Use ele, Pai, de uma forma sobrenatural, Deus. Eu quero repreender do nosso meio agora, Pai, toda distração. Eu quero repreender do nosso meio, Pai, todo espírito de incredulidade, Pai, tudo aquilo que possa impedir os teus filhos, ó Pai, de fato, Pai Jesus, absorver a tua palavra. Fale conosco, Pai. Fale em cada coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz o quê? Amém. A igreja diz o quê? Amém. Amém, igreja? Amém. Mais um somzinho mais alto, um pouquinho para mim. Falou? Desce. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a amada igreja. Amém? Amém. Estão me ouvindo bem, irmãos? Agora sim. Maravilha. A igreja está novamente na quinta nota com Cristo, na presença dos nossos queridos irmãos, amigos, convidados, pessoas que têm o coração voltado para o alto, para Jesus. De começar fazendo uma espécie de reflexão através de situações que nós temos observado no dia a dia, na vida da sociedade que nós vivemos e convivemos. Você já pensou o valor que você tem? Quanto que você vale para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para a sua família? Quanto você vale para o seu patrão? Onde você trabalha? Com quem você trabalha? Quanto você vale? Alguém já fez essa pergunta? Será que eu estou valendo alguma coisa para essas pessoas? E algumas pessoas dizem assim, fulano de tal não vale nada, não vale o que come. Tem muitas pessoas que são classificadas dessa forma. E outras pessoas dizem assim a si mesmo, eu não estou valendo nada no decorrer desse tempo que estou vivendo. Eu não estou valendo absolutamente nada. Por que as pessoas estão tendo esse tipo de pensamento de ter uma situação de baixa estima nos momentos piores da sua vida? Uma sociedade? Qual o valor que você tem? Agora faz a pergunta, que valor eu tenho para Deus? Será que Deus me olha de uma maneira que eu estou sentindo? Talvez Deus me abandonou. Sim, quero que valorize o que você tem valor para Deus. Então você tem que valorizar quem você é, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos um valor. Nós temos que reconhecer que somos amados por Jesus Cristo, porque Ele nos comprou. Veja bem, o pastor James Faria, que nós tivemos reunião semana passada, contou um testemunho que me deixou assim muito impactado. Ele falou em rápidas palavras, o pastor José estava junto, quando ele disse que um pastor com 50 anos de ministério jamais tinha levado alguém a ter Cristo Jesus em seu coração. Já imaginou um pastor com 50 anos de ministério? E tinha Deus um plano na vida desse pastor. Num dia, uma pessoa foi à frente e aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. O nome desse homem, não sei se vocês conhecem, Billy Graham. Alguém já ouviu falar em Billy Graham? Veja bem, 50 anos sem levar alguém para Cristo, e naquele dia Billy Graham aceitou Jesus como Senhor de sua vida e foi o grande evangelista mundial. Quer dizer, valeu pelos 50 anos dele. Valeu pelos 50 anos, Billy Graham. É uma situação muito grande quando nós sentimos que mas não ao reino de Deus, mas em nosso benefício, porque é aquilo que Jesus nos ensina de pregar e fazer discípulos, que é uma comissão, um mandamento para todo aquele cristão. Algum tempo atrás, muito tempo atrás, fui preletor numa cruzada evangelística na 4ª Igreja Batista. E eu estava meio frustrado, porque eu fui o último a pregar naquela cruzada, o último preletor de 3 dias, e no domingo, a grande responsabilidade, na sexta, no sábado, muitas pessoas foram à frente aceitar Jesus, e eu estava um pouco assim, apreensivo, porque no domingo seria eu, o pregador, o preletor, e somente uma pessoa aceitou Jesus aquela noite. Uma pessoa. Pastor Elvis, da Verbo da Vida, que deu testemunho aqui. O único
que aceitou Jesus, hoje pastor, famoso, tenho acompanhado o trabalho dele, e me enche de alegria quando eu sinto que, quando eu preguei, o único que foi à frente foi justamente o pastor Elvis, que veio aqui na igreja, pregou maravilhosamente bem, maravilhoso, e contou o testemunho da conversão dele aquele dia, naquela cruzada. Jesus passou por diversas tempestades com o barquinho e os discípulos por causa de uma vida. Em Decápolis, um homem endemoniado andava nu pelos sepulcros, sendo o terror daquela região. Jesus expulsou legião de demônios e ficou ele lá como missionário. Deixa eu te acompanhar, Jesus. Ele falou, não, sua missão é aqui. Jesus atravessou o mar com tempestade com os discípulos por causa de uma vida. E nós, como cristãos, batizados, o que temos feito em benefício das pessoas com quem nós convivemos? Com quem nós nos associamos? No nosso lar, com a nossa família. Tem muitos crentes hoje que não conseguem nada com a família. Às vezes o marido não quer saber de Jesus, ou às vezes a esposa, os filhos não querem saber, e eles não sabem o que fazer para trazê-los para a igreja. Na verdade, trazê-los para Jesus. Amigos de empresa, da oficina, o que devemos fazer para tentar fazer de tudo para que as pessoas possam conhecer verdadeiramente Jesus? Temos regras para isso. Nossa vida, amados, é uma grande jornada. Uma jornada talvez pesada para algumas pessoas, e para outras pessoas essa corrida na vida é muito difícil. Pessoas no meio do caminho pensam em desistir. Por isso muitos suicídios estão acontecendo nesse mundo. Muitas pessoas chegam num ponto da vida que não aguenta mais, e a única solução que acha é acabar com a vida. É uma grande jornada. Não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona de mais de 40 quilômetros durante o percurso da sua vida. E eu faço uma pergunta. Você lembra quando você tinha 2 anos de idade? 3 anos? 4 anos? Interessante, eu lembro desde os 2 anos de idade. Com certas situações, é lógico que são lampejos, eu pergunto, quantos anos eu tinha quando eu fiz isso? Quantos anos eu tinha quando eu estive nesse lugar? 5, 6, 7, 10 anos. Quantos anos você tinha, ou tem hoje, você tem tantos anos. Quando você sabia que você era você, com quantos anos? Com 10 anos? Com 11? De lá para cá, até a sua idade, você já fez uma análise do que você fez na sua vida de positivo, de negativo? Os traumas que você passou na vida, como jovem, como adulto, ou já na idade madura, você colocou na balança o que você fez? Agora você coloca na balança de que você vive num mundo de competição. Você compete com outras pessoas nessa jornada, no dia a dia da sua vida. Você compete com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu amigo do trabalho. É uma competição. É uma questão até de sobrevivência que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Quais são os dramas que você carrega no dia a dia da sua vida? Quais são os problemas que você carrega o dia a dia nas suas vidas? A sobrecarga. Você faz as coisas corretas no dia a dia da sua vida? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,12, ele disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Você pode fazer o que quiser da sua vida, mas será que convém você fazer? Será que você tem no seu coração, você que é crente, batizado, comprometido com Jesus Cristo, tem observado as regras da palavra de Deus? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm? Será que no dia a dia da nossa vida nós estamos pensando assim?
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Será que esse é o nosso pensamento? Porque as atrações mundanas, os prazeres do mundo estão à disposição de qualquer pessoa. E você não é impedido pela palavra de Deus de fazer o que bem entender. Mas convém fazer. Você vai ser dominado por essas paixões, entre aspas. Neste momento você está vivo. Você respira, anda, trabalha. Você pode ter uma vida de conforto ou pode ter uma vida difícil. O sol nasce, se põe, em algum lugar uma criança está nascendo, em outro alguém está morrendo, num ciclo interminável. Neste momento, tem criança nascendo, tem pessoas morrendo. Nesse exato momento, eu descobri um aplicativo que verifica as pessoas que estão nascendo e estão morrendo online. É coisa impressionante. É segundo a segundo, nascendo e morrendo. Nascendo e morrendo no mundo. Já imaginou? Nesse momento alguém morrendo. Uma família chorando. Os amigos chorando. No outro lugar, alguém nascendo. Família alegre, família feliz. Que coisa interessante isso. O que nós podemos fazer no dia a dia da nossa vida? Porque nós não sabemos o que pode acontecer daqui a pouco. Tudo na vida é passageiro, mas para onde você irá depois da morte? Alguém já pensou? Independente de ser religioso ou de seguir nenhuma religião, você precisa resolver as questões. O que será daqui para frente na minha vida? Fiquei abalado hoje de manhã, vizinho da minha casa. Ia para o meu escritório, quando de repente viu uma movimentação, uma moça de 22 anos, com a sua bis, descendo a Cacilda Arantes, ali perto da minha casa. O motorista abriu a porta do carro e ela bateu naquela porta, foi projetada na frente e a carreta que vinha atrás passou por cima da moça. Morte instantânea. Eu fiquei pensando, saiu de casa para ir para o trabalho. Ontem teve uma vida maravilhosa, ontem, o sábado, domingo, passou com a família, tudo bem. Sai para ir para o trabalho e morre. Meia hora depois que saiu de casa. De uma morte cruel. Então nós temos que pensar no nosso dia. Hoje. Jesus mesmo disse, basta cada dia o seu mal. Que nós não devemos estar angustiados por coisa alguma. E nós temos que estar preparados para o amanhã. Não, nós temos que estar preparados para o hoje. Para o agora. A nossa sintonia com Deus tem que ser permanente. A nossa sintonia com Jesus Cristo, porque fomos comprados, nós somos dele, temos um valor especial diante de Deus. Nós temos que pensar diariamente onde nós estamos situados. Onde está a nossa cabeça? Depois da morte. Essa questão é importante, pois depois de uma vida curta nessa terra, o homem vai para o seu destino eterno. Eclesiastes 12:5 diz assim, parte B, porque o homem se vai à sua casa eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. A ressurreição é a nossa esperança futura. Onde fica esse destino? O cemitério onde você será enterrado não segurará o seu espírito. Mesmo que seu corpo seja cremado e reduzido a cinza, seu espírito não será consumido. Se você perecer nas profundezas do mar, seu espírito não morrerá afogado. Estará guardado no Senhor. Seu espírito nunca morrerá. O Deus do céu e da terra decretou, todas as almas são minhas. Foram comprados por Cristo. Amados, eu sou apaixonado por Jesus e sou apaixonado por pessoas. Quando eu olho as pessoas andando na rua, se você vai num comércio, num shopping, eu tenho essa coisa comigo de ficar abençoando as pessoas. É lógico que eu não vou sair, te abençoe, Deus te abençoe. Lógico que quando alguém te cumprimenta, como é que vai? Deus te abençoe, sim.
Mas eu gosto de olhar para as pessoas porque cada uma tem uma história, cada uma tem uma vida, cada uma tem uma responsabilidade consigo e com a família. Mas nós, como cristãos, evangelistas, pastores, missionários, crentes, nós temos que nos preocupar por aquelas vidas que estão andando na rua. Quanto sofrimento estão carregando, quanta angústia estão carregando, quantas situações estão sendo colocadas ali, e você pode até observar o semblante das pessoas. Depois dessa vida, em algum lugar, a sua alma, o verdadeiro você, terá que prestar contas pelos atos praticados, bons ou maus, enquanto seu corpo ainda está vivo. Nós temos essa responsabilidade de prestar contas a Deus, quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós não podemos ser hipócritas em discutir com certas pessoas, com muitas pessoas, ou conosco mesmo, a respeito do que eu estou fazendo aqui. Qual é o meu sentimento diante da sociedade? Qual é o meu sentimento diante da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, da minha parentela? Se eu sou um cristão convicto, o que eu estou fazendo para que as pessoas possam reconhecer que Jesus é que nós precisamos? Hebreus 9:27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. É possível que você seja um bom membro de sua igreja. Você pode se sentir arrependido pelas coisas erradas que tem feito. Tudo isso é bom e tudo isso é necessário. Mas é necessário o arrependimento. O arrependimento. Nós dificilmente, amados irmãos, nos arrependemos das coisas erradas que fazemos. Dificilmente. Por quê? Porque às vezes nós não entendemos que fizemos coisa errada, que não cometemos nenhum pecado, que são coincidências que acontecem na vida, e essas coincidências são coisas que acontecem na vida de qualquer pessoa, mas na vida de uma pessoa cristã que segue Jesus Cristo não pode acontecer. Em Hebreus 4:1 lemos: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós vai ficar para trás. Jesus disse em Lucas 21:8: vede, não vos enganem. É verdade, o engano é um perigo real, pois existe um grande enganador. A antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, está lá em Apocalipse 12:9. Amados, o diabo, ele trabalha 24 horas e faz hora extra. Ele não descansa enquanto não destruir aquela pessoa que está voltada para Cristo Jesus. Ele fica doente de raiva, se é que ele fica doente, né? Mas eu acho que fica, com a cabeça louca, quando ele vê um crente, quando ele vê uma pessoa aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador da vida. Ele fica irado, porque todos são dele, ele acha. Mas quando alguém se arrepende e levanta a mão e se decide por Jesus Cristo, acaba a festa dele. Ele quer nos enganar sobre a salvação. Ele faz tudo para colocar dúvida no coração das pessoas, porque a dúvida inibe o milagre de Deus na vida das pessoas, e Jesus fica só esperando. Ele quer enganar você. O apóstolo Paulo escreveu sobre outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho, e explica que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e que seus ministros se transfiguram em ministros da justiça. Está lá em 2 Coríntios 11, capítulo 3-4, 13 e 15. Se transforma em anjo de luz e os demônios em ministro de justiça. Quantas pessoas estão indo para um caminho errado, achando que Deus está ali, que um anjo de luz está ali, falando coisas, profetizando coisas,
enganando de certa forma até os escolhidos. Jesus disse isso. O novo nascimento que acontece através da fé em Jesus Cristo e o arrependimento de todos os seus pecados muda totalmente a vida da pessoa. É só fazer a prova. Tira a prova. 2 Coríntios 5,17 diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nova criatura, nascer de novo. É a grande oportunidade que Jesus Cristo nos dá no dia a dia da nossa vida. É ter um novo nascimento. Porque as coisas vão ficar para trás. Você vai ressurgir para uma nova vida. Uma vida cheia, plena, abundante que Jesus Cristo nos oferece através da palavra dele. E nós temos que crer nessa palavra. Quando realmente nasceu de novo, tem o Espírito de Jesus Cristo. Romanos 8,9 diz, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Estão entendendo, amados? Estar com Cristo Jesus, ele tem que estar em você de uma forma que você possa senti-lo verdadeiramente. É um amor profundo. Quando você vê alguém maltratando um gatinho, chutando, batendo, qual é o seu sentimento? É de pegar a pessoa e fazer a mesma coisa? Você gosta, você ri, você é um animal, tá? Ninguém gosta disso. Quando se vê maltratando um animal, seja um cachorrinho, um gatinho, a pessoa fica irada, fica nervosa, fica brava. E se possível chama até a polícia, ou toma uma atitude drástica quanto a pessoa. E quando você vê um homem espancando uma mulher, ou você tem notícia que um amigo seu bateu na esposa, ou uma esposa, amiga da sua mulher, apanhou do marido, qual é o sentimento que você tem? Quando observa que alguma pessoa está fazendo mal para outro ser humano, de forma drástica, violenta, sanguinária. É de revolta, sim ou não? De revolta. Você fica realmente indignado com certas situações. E quando você pensa e imagina Jesus Cristo carregando aquela cruz pesada, sendo chicoteado, arrancando pele e carne do chicote dos romanos, quando enfia uma coroa de espinho e joga sangue, e ele sendo chicoteado, espancado na cruz do Calvário, qual é o seu sentimento? Para muitas pessoas, uma coisa natural. Para muitas pessoas não significa absolutamente nada. Eu não gosto nem de assistir, eu não assisto filme de crucificação de Cristo, de paixão de Cristo. Eu não assisto porque isso me traz mal, me faz mal. Paixão de Cristo, esses filmes que mostram a realidade, eu não preciso ver, porque eu sinto, lendo a palavra de Deus, de Jesus, o que aconteceu, eu não me sinto bem com isso. E cada vez que eu lembro do sacrifício de Jesus, mas vem outro conforto, porque ele está o quê? À direita do Pai. Ele ressuscitou, ele não está mais crucificado, nem está no sepulcro. Quando um pecador penitente nasce de novo, ele abandona seus pecados. Mas somos pecadores por natureza. Mas tem o pecado voluntário e aquele involuntário. O pecado voluntário é aquele que a pessoa sabe que é pecado e faz, porque tem gosto bom, é prazeroso, vou fazer, depois eu peço perdão. Não. Amados, aquele que faz um pecado e permanece no pecado, vá mal. Quando aquela mulher pecadora estava para ser apedrejada, e não tiveram coragem, porque Jesus fez uma pergunta drástica. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles jogaram as pedras no chão e foram embora. A mulher depois olhou para Jesus e falou: onde estão os teus acusadores? Ninguém. Vai embora, não peques mais. O perdão chegou naquele exato momento. O perdão, já falei aqui,
Ele destrói muralhas e constrói pontes. Às vezes nós temos um sentimento de raiva e nos contém porque nós temos que perdoar uma pessoa que nos ofendeu e não conseguimos perdoar porque o nosso orgulho é maior do que o perdão. E a falta de perdão traz câncer, a falta de perdão traz doenças psicossomáticas, destrói a vida das pessoas. Você tem que perdoar. Você tem que olhar para a pessoa que te ofendeu, que te fez algum mal e falar: eu quero te perdoar. Eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida. Isso é cristão. Isso é da palavra de Deus. Quando um pecador penitente nasce de novo, ele abandona os seus pecados. Ele tem um zelo pelas coisas de Deus. O apóstolo João escreveu: quem comete pecado é do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. E Jesus mesmo disse, inclusive para os seus discípulos, em Lucas 6,46, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Se nós conhecemos o Evangelho, ou pretendemos conhecê-lo, se não conhecermos, nós temos que aprender o que Jesus fala para nós no dia a dia, para que não caiamos no erro de pecar e de fazer aquilo que desagrada a Deus. Motivos para aceitar a Jesus como Senhor da nossa vida. Nós somos comprados pelo sangue. Nós temos um valor para Deus, para Jesus Cristo. Ele comprou. Quem entregou? Quando você compra alguma coisa, alguém tem que entregar. A sua vida. Jesus comprou a sua vida pelo sangue derramado. E você tem obrigação de se entregar a Ele por causa desse sangue derramado. Você deve aceitar Jesus porque Ele verteu o seu sangue por ti. Quando Jesus ressuscitou, o primeiro dia da semana foi visto por muitos depois da sua ressurreição. Jesus não abandonou ninguém, em absoluto. Quando ele ressuscitou, ele ficou um período de tempo com os seus discípulos, conversando, orientando, falando, mostrando a realidade dos fatos. Muitos não acreditavam, outros ficaram impactados de ver Jesus de novo. Outros não o reconheceram. Na estrada de Emaús, 2 discípulos conversavam a respeito do que tinha acontecido. E Jesus apareceu entre eles e bateu um papo com eles, conversando. E eles explicando para Jesus o que tinha acontecido. Jesus ali com eles, eles não o reconheceram a Jesus. Olha, está muito tarde, vamos tomar um café com a gente aqui em casa. Entrou. E no partir do pão que descobriram, que perceberam que era Jesus Cristo e desapareceu. Jesus Cristo está ao seu lado todos os dias da sua vida. Às vezes Ele está falando com você, está te orientando e você não está percebendo. Às vezes Ele está chegando no teu coração que ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Falou: eu quero bater na sua porta, eu quero entrar no teu coração. Eu estou ansioso para que você me receba. Eu estou ansioso para ficar com você. Eu estou ansioso para oferecer uma vida abundante e plena que eu quero oferecer a você. Você quer? E tem pessoas que não percebem. Não percebem. Coração às vezes endurecidos. Jesus venceu a morte. Não há como o homem expiar o pecado por conta própria. Fomos redimidos pelo seu sangue. Pelo sangue de Jesus. Quando você observa aquele sangue derramado, e quando ele mesmo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seu reino chegou, ele está agora à direita de Deus. Vamos imaginar esse quadro. Quando você entrega a sua vida para Jesus e diz: Senhor, eu creio. O seu sacrifício na cruz foi válido para mim.
Mas eu tenho a grande alegria de saber que o Senhor está à direita do Pai. E o Senhor disse na palavra que onde nós estivéssemos, Ele estaria junto. Até o final do século. Então, se eu tenho a certeza que Deus está no seu trono, à direita o seu Filho, e eu como cristão, aceitei Ele, o sacrifício dEle, e sei que a qualquer momento, esse Jesus vai nos dizer sim, em qualquer situação que nós estivermos. Algumas pessoas simplesmente se tornam obstinadas com o que é certo e bom e se escravizam ao pecado. Isso leva a mágoa, sofrimento e ruína as pessoas. As pessoas obstinadas não dão o braço a torcer. Tem pessoas que ouvem falar de Jesus, ouve, mas continua com o coração endurecido. É como se o diabo estivesse ao lado dela dizendo: conversa fiada, não vai na conversa desse pastor não, isso é tudo mentira. Olha o que eu estou te oferecendo, olha o mundão bonito que eu estou te oferecendo, olha as baladas, olha a bebida, olha isso, olha as drogas, olha o prazer. A satisfação que você tem, Jesus não vai te trazer não, diz o diabo. Mas somente a pessoa que experimenta isso, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, é que vai saber realmente a diferença disso tudo. Deus redime vidas vazias. Salmo 107 diz assim: andaram errantes pelo deserto. Está falando de pessoas. Por ermos caminhos, sem achar cidade, em que habitassem famintos e sedentos, desfalecia neles a alma, e estavam nessa situação. Quantas pessoas hoje estão errantes no deserto? Embora na companhia de pessoas, mas estão se sentindo como se estivessem só. Tem muitas pessoas que dizem assim: olha, eu me sinto tão sozinha. Ué, mas você não tem esposa, marido, filhos? É, mas eu me sinto sozinha. Quantas pessoas estão numa situação como se estivesse no deserto, em ermos caminhos, andando em lugar que não sabe aonde vai, não acha cidade, não acha pessoas, famintas, sedentas por alguma coisa que não sabe o que é, e acabam procurando coisas que não devem procurar. E diz a palavra: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. É clamar a Deus quando você está numa situação dessa, adversa. Deus redime pecadores. Versículo 17. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. As pessoas hoje em dia não sabem mais o que fazer da vida. Eu conheci uma pessoa que falou para mim várias vezes: olha, eu vou me suicidar, não aguento mais a minha situação. Falava muito isso. E eu sempre aconselhando: não, para com isso, olha Jesus, olha Jesus, olha Jesus. Até que um dia, essa pessoa aceitou a Cristo Jesus como Senhor de sua vida. E disse: olha, se não fosse a sua insistência, se você não tivesse pegado no meu pé, eu não estaria aqui agora não. Amados, tem tantas pessoas que estão ao seu lado, precisando tanto de uma palavra de amor de Jesus, e você às vezes não liga. Você não dá mínima para essa pessoa. Temos que mudar esse comportamento. Deus redime pecadores. Devemos nos arrepender dos nossos pecados. Isso envolve negar a nós mesmos. Isso envolve colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Devemos confessar Jesus diante dos homens. Deus redime aqueles que são rebeldes. Salmo 107:10 diz assim: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram
e não houve quem o socorresse. Isso para nós cristãos é dar a entender que nós temos que olhar dentro do coração da pessoa. Temos que nos interessar para as pessoas que estão em sofrimento. Pessoas que estão praticamente aniquiladas, com sérios problemas, angústia de todos os tipos e formas. Então, na sua angústia, clamar ao Senhor e Ele os livrou de suas tribulações. Você orar pelas pessoas, clamar pelas pessoas. As pessoas às vezes não dão condição de chegarmos até ela. Existe uma espécie de barreira. Mas como vão transpor essa barreira, esse obstáculo? É através da palavra, só. Falar para a pessoa, olha, Jesus te ama. Eu quero falar do amor de Deus por você. Sua mulher não te ama, seu marido não te ama, as pessoas te falam que você não vale nada. Para ela você não tem nenhum valor. Você está se sentindo desvalorizado, você está se sentindo uma pessoa acabada. Mas eu tenho algo para oferecer a você. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Médico dos Médicos, o Dono do ouro e da prata, aquele que vai conservar o seu coração vivo, vertendo o amor por ele, que vai transformar esse coração de pedra em coração de carne, vertendo o amor por Cristo Jesus. Muitos estão procurando por vidas ou substâncias, mas estão procurando nos lugares errados. Tem pessoas procurando coisas erradas, achando que vai resolver a sua situação, vai ter solução. Não, a solução é Jesus Cristo. Muitos estão perdidos e vagando por aí, como nau sem rumo, com o leme quebrado, ou sem força para içar uma vela e procurar um porto seguro. As pessoas estão divagando, indo para o inferno, acabando com a sua vida. Você deve aceitar Jesus porque venceu a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6, 23. A morte, amados, é separação. A morte nesse contexto é a separação eterna de Deus. Então nós temos que ter na nossa vida, não importa se somos cristãos, crentes, batizados, porque tem muitos crentes batizados que têm aceitado Jesus tudo novamente. Porque eles não foram convertidos. Eles foram convencidos a estar no lugar onde eles possam ter a igreja como um clube social. Eu não tenho onde ir ao domingo, então eu vou na igreja, pelo menos cantar, louvar. Mas o coração está longe de Deus. O sentimento dessa pessoa está no celular durante o culto, está cochichando durante o culto, está com o pensamento lá fora, o corpo está presente, mas a cabeça está longe. Acontece isso nas igrejas. Então temos que ter o quê? Comunhão com Cristo Jesus verdadeiramente. Assumir uma responsabilidade e dizer, Senhor Jesus, eu já te aceitei como Senhor da minha vida, mas eu não estou convencido disso não. Mas agora eu estou convencido. Agora eu me convenci e me converti. Por isso, nessa conversão, eu quero te aceitar como Senhor da minha vida. E dar uma viravolta na minha vida, e mudar a minha vida, mudar o meu comportamento, mudar as minhas atitudes. O amor e o perdão de Deus para aqueles que se arrependem é a coisa mais importante na nossa vida, quando você dá um passo de fé e reconhece, não, agora não, eu não vou ficar onde estou, eu vou para frente, eu quero Jesus comigo, eu quero Jesus na minha vida, quero me apaixonar. É um novo amor, de novo. Quero voltar àquele novo amor de novo. Porque o amor que eu tive antigamente sumiu, desapareceu. Ficou no esquecimento. A Bíblia nem leio mais. Orar só na igreja, porque às vezes sou obrigado a orar, porque está todo mundo me olhando e o pastor está me motivando a orar. Mas eu não sinto vontade de orar. Na verdade eu oro,
mas não chega no teto. Quando você ora, você tem que sentir a presença do Espírito Santo movimentando dentro de você. Quando você ora por uma pessoa, tem que sentir o Espírito Santo trazendo a unção naquela pessoa com quem você está orando, ou por quem você está orando. Agradeça ao Senhor por sua benignidade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. A ressurreição de Cristo é o evento mais importante de toda a história da humanidade. E é somente por meio da sua ressurreição que encontramos o perdão dos pecados e a esperança além do túmulo, a conquista da vida eterna. Se alguma pessoa pensa nisso, vida eterna é agora. Jesus é que disse isso, não sou eu não. Está em João 17:3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. É o conhecimento de Deus e de Jesus. Porque quando você conhece Jesus e Deus verdadeiramente, aceita Ele como Senhor de sua vida, as coisas começam a modificar na sua vida, e você, nesse mundão que está vivendo, você está vivendo a vida eterna já. Porque é diferente. Faça a prova. Você não vive no mundo. Nada que está acontecendo nesse mundo, as situações de corrupção, de doença, de tudo isso aí não me surpreende em nada. Em nada. Está aqui escrito. Essas pestes, tudo isso está aqui. Não me surpreende. Temos que nos cuidar, lógico. Temos que repreender o demônio da enfermidade, da morte, sim. Vamos fazer a nossa parte. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos com a armadura. Se estamos com a armadura de Deus, nós vencemos qualquer situação, seja ela qual for. Eu não tenho medo de nada, nem da morte. Porque eu sei que eu tenho um Deus na minha vida. E é Ele que me sustenta, é Ele que me justifica, é Ele que me defende. É Jesus. Se você está realmente desejoso de ser comandando sua vida por Jesus, eu gostaria de que você fizesse essa oração comigo agora. Eu não sei como que você está. O seu relacionamento com Deus, como é que está? Eu só posso dizer que você tem valor para Deus. Um grande valor. Mas às vezes a gente tem que tomar coragem de tomar decisões na nossa vida. Se a gente não tiver coragem de tomar decisão na nossa vida, então não adianta nada. Vamos continuar onde estamos. Satisfeitos, tranquilos, enquanto as coisas estão acontecendo ao nosso redor, e Jesus só está lá no trono vendo você, e com certeza triste, porque Ele quer que todos se salvem. Ele morreu por todos, Ele comprou todos, mas é hora de se entregar. Se você gentil ouviu essa mensagem hoje, quiser orar essa oração aí, façam comigo. Senhor Jesus, reconheço minha pequenez, reconheço que sou pecador, reconheço que preciso do Senhor dirigindo minha vida, cuidando de mim, perdoando meus pecados. Quero declarar publicamente que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador, e que nesta hora sagrada te recebo, Jesus, com alegria no coração. Escreva meu nome no livro da vida. Amém. Se você orou comigo e sentir desejo no coração, eu quero fazer uma oração especial por você agora. Dê um passo de fé, vem aqui à frente, que eu gostaria de impor minhas mãos e abençoar a sua vida. Tem alguém essa noite que gostaria de dar esse passo de fé e dizer: Senhor Jesus, estou contigo e não abro. Quero ter vitória em minha vida. Tem alguém aqui essa noite? Se enche de coragem. Quero orar por você. A oração não dói, não machuca. Ela alegra
e ela dignifica a pessoa, cura, sara os pecados. Tem alguém essa noite? Minha vida, vamos lá? Minha vida entrego a ti. Se você tem desejo de receber uma oração, vem à frente. Está contente com a vida que você está levando? Quero orar pela sua vida essa manhã, essa noite. Alguém está com problema de angústia, tristeza, precisa de um milagre de Deus? Só essa irmãzinha aqui está precisando de Jesus Cristo? Conheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue. É por causa do sangue que foi derramado. Por causa do seu grande amor. Oh Deus amado, maravilhoso, Tu és o Senhor do universo. Ó Deus Pai, todo poder, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Eu quero abençoar as vidas das pessoas que estão aqui na frente, que estão aqui recebendo a unção do Teu Santo Espírito, que elas possam ser lavadas pelo sangue do Cordeiro, que elas possam viver na dependência do Senhor todos os instantes da sua vida, e que sejam lavadas e purificadas pelo Seu sangue, tirando toda angústia, tirando todo o mal-estar, tirando tudo aquilo que possa perturbar o andar com o Senhor. Ó Pai, que essas pessoas possam dormir tranquilamente na noite de hoje, que possam levantar amanhã glorificando e sendo abençoada pelo Senhor em todos os instantes da vida. Repreendemos todo espírito de luxúria, todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, repreendemos todo espírito de dissolução. Ó Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo, para a honra e glória do Seu nome. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe vocês. Vão na paz de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Que palavra poderosa, irmãos. Como eu falei para vocês no culto passado, eu retorno a falar para vocês. Esse culto é para evangelismo. Esse culto é para pessoas conhecerem a Cristo. Eu fiquei sentado ali imaginando se não tivesse pessoas, se tivessem pessoas não cristãs aqui dentro. Eu quero convidar você que é filho maduro, você que é o filho mais velho, a convidar pessoas que não são cristãs. Você que está em casa, eu quero convidar para que você venha, porque eu tenho a plena certeza que o Senhor vai falar contigo. É um culto evangelístico, é um culto para nós lançarmos as redes e pessoas de fato terem encontro com o Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Maurício Catarelli, por essa palavra, o Senhor continue sustentando. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um, quero agradecer a Deus pela vida da minha amiga Janaína, que está aqui conosco. Seja bem-vinda, filha. É uma alegria poder vê-la aqui, sinta-se em casa. E eu creio que o Senhor vai manifestar o poder dele sobre a vida da tua mãe. O Senhor vai estar curando ela, recuperando ela, uma missionária, uma mulher de Deus. Leva o meu abraço e que o Senhor possa tocar a vida da tua
te dar graças, ó Pai, por essa palavra, Pai, que foi liberada aos nossos corações, ó Pai. Nós temos um valor e nós somos preciosos, sim, Deus. Nós temos muita valia, Pai. Muito obrigado, Pai, porque hoje foi reafirmado na nossa identidade, que nós somos preciosos, Pai, e que o Senhor pagou um alto preço por nós na cruz do Calvário. Quem sabe, Pai, pessoas foram criadas, ó Pai, em um ambiente dizendo: você não vale nada, você não vai dar em nada, você nunca vai ser ninguém, Pai. Mas hoje essa palavra, Pai, que foi liberada sobre as nossas vidas, Pai, veio para desconstruir, ó Pai, toda essa palavra maldita enviada do fundo dos infernos, Pai. Nós somos preciosos, nós somos valorosos, nós somos especiais, nós somos a menina dos seus olhos, ó Pai. Nós valemos mais do que o ouro, mais do que o rubi, Deus. Muito obrigado por essa palavra, Pai. Nos leve em paz para a nossa casa, nos dê uma noite de vitória, nos dê uma noite de conquista. Se o inimigo entrar por uma porta, Pai, ele terá que sair correndo por 7, mas a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Que a graça e a paz e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida da igreja, e se a igreja